Vamos ver então alguns formatos para soluções particulares de equações diferenciais não homogêneas. Então, digamos que eu tenho aqui a função g de x, vamos criar duas colunas. E aqui o nosso yp. Bom, digamos que o nosso g de x seja uma constante, k. Só lembrando, né, a gente está resolvendo a equação diferencial do tipo a y duas linhas mais b y' mais cy igual a um g de x. E aí eu preciso encontrar o palpite para g de x. Se o g de x for uma constante k, um número qualquer, o meu palpite é uma constante a. Se o meu g de x for um polinômio do primeiro grau, 3x, por exemplo, o meu palpite é uma equação do primeiro grau sempre completa. Por exemplo, um ax mais b. Ah, Antônio, e se o meu g de x fosse 2x menos 8? O meu palpite continuaria sendo ax mais b. Se for um polinômio do segundo grau, 2x² menos 7, se o g de x for um polinômio do segundo grau, o palpite também é um polinômio do segundo grau. Completo, ax² mais bx mais c. Ah, Antônio, mas aqui o g de x não é um polinômio do segundo grau completo. Não importa. O palpite sempre vai ser um polinômio completo. Se for do terceiro grau, x² menos 3x² mais 1, o palpite é um polinômio do terceiro grau, ax² mais bx² mais cx mais c. Então, o palpite acompanha a cara da função g de x, né? Ah, e se for uma função seno de 3x? O g de x for isso, o palpite vai ser uma combinação de seno e cosseno. Um a cosseno de 3x mais um b seno de 3x. Exatamente. Se aqui fosse 7x, aqui também seria 7x. Tá, Antônio? E se fosse cosseno de 2x? O palpite também seria um a cosseno de 2x mais um b seno de 2x. O palpite para o seno e para o cosseno é o mesmo. Se for uma função exponencial do tipo e na 2x, o palpite vai ser uma constante vezes a função exponencial e na 2x. Não importa a constante que tem aqui na frente, aqui sempre vai ser uma constante. E aí, alguns casos específicos é o seguinte, tá? E se fosse uma combinação de uma função dessa com outra, por exemplo, uma função do primeiro grau vezes uma trigonométrica ou vezes a exponencial, por exemplo, 9x menos 2 vezes e na 4x. Como é que seria o palpite? É combinar o palpite que a gente tem aqui. Então, seria um palpite para a função do primeiro grau e um palpite para a função exponencial. Então, seria um ax mais b, que é um palpite para a função do primeiro grau, vezes o palpite para o e na x. Porém, com um detalhe, eu não preciso usar a constante para o e na x, porque se eu tiver uma constante aqui, uma constante vai multiplicar b, vai continuar sendo constante, e essa constante multiplicando a continua sendo constante. Então, a constante que eu tinha para a função exponencial já está englobada aqui dentro da função da equação do primeiro grau, do polinômio do primeiro grau. Se fosse x² e na 5x? Polinômio do segundo grau, função exponencial. Um polinômio do segundo grau completo, ax² mais bx mais c, vezes e na 5x. E se for uma exponencial com uma trigonométrica? Aí a gente está lascado, porque as derivadas vão dar um pouquinho de trabalho, mas pode acontecer. E na 3x, seno de 4x, por exemplo. Bom, aí o que seria o palpite? Então, o palpite para o seno e cosseno seria, né, cosseno de 4x mais um seno de 4x. Só que uma constante e uma constante. Só que também tem essa função, então seria um a e na 3x cosseno de 4x mais um b e na 3x seno de 4x. O palpite da função exponencial vezes o palpite, digamos assim, da trigonométrica. Bom,
poderia acontecer ainda de eu ter um polinômio do segundo grau, por exemplo, um 5x² seno de 4x também. Bom, como é que ficaria o palpite? Agora aqui eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque então vai ser um polinômio do segundo grau vezes seno e cosseno. Então seria um ax² mais bx mais c cosseno de 4x, um polinômio do segundo grau vezes a trigonométrica. Só que o palpite para a trigonométrica é seno e cosseno. Quando eu for pegar agora para o seno, eu não posso escolher as mesmas letras que eu escolhi para o cosseno, porque senão vai dar problema. Então, na verdade, seria um c, um ex² mais um fx mais g seno de 4x. Esse seria o nosso palpite para um polinômio do segundo grau vezes seno. Eu não escolhi a letra D aqui, porque existe um método que se chama método do operador anulador, que usa o D de derivada para indicar a derivada e anular uma equação. E aí o que acontece? Se eu usar o D como uma constante, com o D lá da derivada, é capaz de dar confusão. Então a gente evita usar a letra D. E poderia ter uma combinação de 3 funções, que seria, por exemplo, um polinômio do primeiro grau vezes e na 3x, seno de 4x. Então, polinômio do primeiro grau, uma função exponencial e uma trigonométrica. Então seria um ax mais b, que multiplica o e na 3x, um cosseno de 4x, polinômio do primeiro grau, palpite para exponencial, para trigonométrica. Agora um outro polinômio, um cx mais e na 3x, seno de 4x. Ah, Antônio, e se eu tivesse uma função tangente, por exemplo? Tangente de x fosse meu g de x. Não há palpite. Ou seja, um método de coeficientes a determinar não funciona para a função tangente. Eu não conseguiria usar. Teria que buscar um outro método que a gente vai ver depois, que, por exemplo, o variação dos parâmetros, que é um caso mais geral e dá conta do recado. Lembrando sempre que eu tenho que tomar cuidado quando eu for escolher o YP, verificar se ele não está dentro do YC, né, da complementar, porque senão eu teria problema. Exercício 6, resolva a EDO y duas linhas menos 4y' mais 13y igual a i na 2x, cosseno de 3x. Bom, a gente sabe que primeiramente para resolver essa EDO não homogênea, a gente tem que começar pela solução complementar, ou seja, resolver a EDO homogênea. Que é y duas linhas c menos 4y' mais 13yc igual a 0. Resolvendo, então, a gente vai montar a equação auxiliar. Que é r ao quadrado menos 4r mais 13 igual a 0. Resolvendo, a gente vai encontrar como raiz 2 mais ou menos 3i. Então, temos alfa igual a 2 e beta igual a 3. Logo, a solução complementar é YC igual a I na alfa x, que é alfa é 2, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Aqui é 3, né, o alfa. Só corrigindo. O beta, não o alfa. Bom, encontramos então a solução complementar. Quando eu for agora para o palpite, para a solução particular, o nosso palpite YP ele vai ter a cara, deixa eu só tirar minha gata daqui, a
ele vai ter que ter a cara dessa função aqui. Uma função exponencial vezes a trigonométrica. Então, é o palpite para essa vezes o palpite para essa. Só que o que a gente vai observar é o seguinte, que quando eu for montar, então vai ser o palpite para exponencial, que é e na 2x, e o palpite para cosseno de 3x, que é 1a cosseno de 3x mais 1b seno de 3x. E aí o que a gente observa? Que essa função é exatamente igual a essa. Né? Então, eu não posso usar essa função aqui porque elas são múltiplas, são LD. O que a gente faz para tornar elas LI? Multiplica essa por x. Vai continuar sendo solução e vai funcionar como palpite. Eu vou deixar a cargo de vocês resolver essa daqui, porque é um pouquinho demorado. O vídeo ficaria um pouquinho longo e eu não tenho tanto espaço assim no celular para encontrar o A e o B aqui. Deixo a cargo de vocês.